Salve Deus. Pode sentar. Eu quero apresentar aos senhores o mestre Wilson. E eu quero contar uma grande piada para vocês. Ele foi cadastrado por unanimidade como membro efetivo do Clube dos Pangas, aqui hoje. Então merece uma outra salva de palmas. A partir desse instante, já não é mais brincadeira, é sério. Eu passo esse microfone para usar e abusar à vontade ao representante do ministro Fernando, mestre Wilson. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Eu quero pedir nesse instante permissão ao adjunto Narone para tentar falar com vocês sem usar o microfone, porque eu vou ficar mais... É panga, né? Seu microfone, eu acredito que eu vou ficar mais panga, né? Então... Mas está sendo gravado. Tá, né? Gravado, falando alto, o som entra na filmadora e grava. Se eu conseguir ser ouvido por todos vocês aí atrás, eu vou preferir realmente fazer parte do Clube dos Panga. Salve Deus. Estou passando o teste? Já é panga. Salve Deus. Se eu não for ouvido, então vocês levantem a mão para que então eu possa usar o microfone. Salve Deus. Eu peço permissão a vocês, eu adjunto Narone, para a gente sair agora da terra, deste mundo, como dizia eu e o Narone, simétrico, para entrarmos no mundo que os nossos olhos não podem ver, mas o coração pode sentir, a alma pode buscar e o espírito enxergar a luz. Eu convido todos vocês a entrarmos nesta sintonia. Eu vou pedir ao adjunto Narone, junto com a sua ninfa, coordenadora, sua escrava, eu pediria também a presença do padrinho do adjunto, em Cristo Jesus, ao meu lado. Salve Deus. Põe uma cadeira aí. Preferem assim ou com o microfone? Assim. Será? Salve Deus, mestres. Peço a todos, façam nesse instante as suas emissões. Louvado seja nosso Jesus. Jesus, divino amado mestre, força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Simiromba Santa Branca, nosso Pai. Jesus. Nesse instante, Jesus, na força absoluta deste amanhecer, Mestre Sol, Mestre Lua, o doutrinador e o apará, e buscar Jesus, a força encantada deste amanhecer. Nesse instante, eu voco as forças benditas de nossa mãe 408, Tia Neiva. Salve Deus, minha mãe! Mais uma vez, o teu pequeno filho aqui se encontra e se entrega nesse instante, e pedindo que nessa bendita hora faça de mim instrumento de tua santa paz. Salve Deus, minha mãe 408, que nesse instante a minha boca possa professar as tuas palavras, meu coração sentir o teu amor, meus olhos buscar a tua luz, para que nesse instante esses filhos de Pai Santa Branca possam receber os encantos deste amanhecer. Querido Pai João de Enoque, força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, nos traga nesse instante o teu poder, a tua força, a tua sabedoria. Prepara nessa bendita hora, Mestre Sol e Mestre Lua,
os três reinos de nossa natureza possa vibrar nesse instante nos encantos deste amanhecer. E em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca de Manhara, da corrente indiana do espaço das correntes brancas do Oriente Maior, em nome dos mentores responsáveis por este curso nos turnos de trabalho, com a devida licença de nossa mãe clarividente, nosso querido pai João de Enoque, com a devida licença do ministro Ajaran, com a devida licença do ministro Naroni, eu, Jabá Mestre Luz, da Falange de Sacramento, o povo de Tumaré, na ordem do ministro Atan, eu, adjunto Avelano, com a Thaís 108, herdeiro Triada Arpásios, Raiva de Oração, Rama 2000, mestre Wilson, presidente do Amanhecer de Araguaína, Tocantins, com os poderes de Olorum, na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Abatalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de mestre instrutor universal, das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino Jurema, e estou na continuação desta jornada, para o terceiro milênio. Permite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Um cavaleiro verde, cavaleiro especial, viu na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança pelanto verde Randier, barra a barra e no central turno do vale, na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do Turnajouros, partirei nos três reinos de minha natureza, com barra, zero barra, do meu terceiro sétimo, no quinto ciclo iniciado seguirei sempre, com barra, zero, barra, x barra, barra em Cristo Jesus. Peço a permissão, tenho por aberto esta aula, pedindo a ti, Jesus, divino amado Mestre, que ilumine nossas consciências, para que santificado seja o nosso espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve. Deus mestres, também Jesus em vossos corações. Este curso, esse trabalho, ele nasceu da Centúria. E como vocês vão ver nas cartas de Tia, ele é uma conjunção, como já disse o próprio Cristo, afirmou nas suas mensagens, quando ele esteve conosco, Jesus diz assim: 1000 anos passará, 2 não chegará, o céu e a terra vão se encontrar. Este encontro do céu e a terra, as pessoas imaginavam que fosse o fim da terra, que ela iria explodir, ia se fragmentar, ia voltar à sua origem, quando há bilhões de anos, meteoritos de todo o universo, pela força magnética de seus átomos, começaram a formar a nebulosa de gases que viria, depois de milhões de anos, a ser chamado da estrela planeta Terra. E mais futuramente, o início desta escola, porque a Terra é uma escola do universo, como nós temos as escolas da Terra, não é? Para a evolução, o progresso da vida física na Terra, Deus colocou a cultura alicerçado nas escolas. O planeta Terra, ele é uma escola do universo, onde Deus construiu este mundo feito de átomos, células, e compôs toda a natureza para servir de escola de aperfeiçoamento dos espíritos na comunidade universal. Por quê? Por isso que Jesus dizia no Evangelho, assim na terra como no céu. Então Deus criou esse universo
E para que os espíritos pudessem ter um ciclo evolutivo, crescer, amadurecer, se eternizar, se divinizar, se iluminar, então ele construiu escolas. E o planeta Terra é mais uma das escolas do universo. Nós temos, basta olhar no céu, vocês podem ter uma ideia das milhões de escolas que nós iremos frequentar. Nós estamos matriculados numa, no planeta Terra. E enquanto nós não adquirirmos a maturidade espiritual para ingressar em outras escolas, nós vamos permanecendo aqui. Esse é o objetivo da escola. Como um homem educador na Terra hoje se preocupa e faz 1000 projetos para que os alunos possam se desenvolver, se aperfeiçoar, se educar, se qualificar para uma vida em sociedade. Assim, é o mesmo propósito de Deus e dos soberanos governantes deste universo. No nosso caso, Pai Santa Branca, Jesus, e os ministros a quem Deus, em nosso Jesus Cristo, entregou a evolução deste planeta. E esses ministros escolheram então os seus representantes aqui na Terra. Então, nós estamos nesse processo de qualificação universal. Estamos sendo preparados, aculturados aqui na Terra há milhares de anos para adquirir uma cultura, uma experiência, para levar exatamente a outras escolas. Só Deus sabe avaliar, nesse instante, neste momento, aonde a cultura de todos vocês chegou nessa bendita hora, através das suas eleições, através das eleições deste mestre. A que mundos não sabemos se chegou nos umbrais, se chegou nas cavernas, se chegou nas casas transitórias, nas estrelas, na Lua, no Sol, Marte, Vênus, Júpiter. Mas um dia nós saberemos, porque vocês talvez um dia poderão ter sonhos com pessoas, com lugares, chegando, sendo recebido, e você de repente tem aquela pergunta: onde eu estou? O que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? E você não sabe. Você foi levar essa cultura doméstica. Assim como nós estamos hoje recebendo culturas de outras estrelas. Quando nós emitimos aqui Talmantes, Bancárias, Acelos, Sivas, Arpágios, por que nós emitimos? Porque alguém está projetando em nós. Nós abrimos este canal, este código hierárquico, e através deste código do celular, nós falamos com todo o planeta Terra. Não é assim? Através dos códigos? Bom, aí, você é gráfico, telecomunicações, me ajude, né? Pelo amor de Deus. Lá em Brasília, 014, Lembra que eu sou o 021. Só me dando. Não é? Então, as nossas emissões do mestre Jaguar é esse código hierárquico. Você um dia será recebido num mundo, num plano, e você vai, mas eu nunca estive aqui, eu não conheço isso aqui. Mas a sua emissão chegava na lei do auxílio. Só Deus sabe os planos onde há carência desta força, desta vibração, desse poder iniciático. Salve Deus. Então, este trabalho, este turno de trabalho, ele nasceu da centúria. Quando eu dava aula de centúria,
os mestres colocaram então no roteiro do curso os turnos do mestrado, que é rei do vale. E colocaram também os turnos de trabalho. E eu fiquei a me perguntar o que seria. Então eu parti como espírito espartano em busca da conquista e chegamos a esse trabalho. Fiquei muito realizado, esperançoso, vibrando. Em cada um de vocês, eu já estava aqui antes. Eu já estive aqui antes. Na minha vibração. Esperando esta oportunidade, este momento, para que nós pudéssemos nos integrar naquilo que nós somos. Seres que interagem, se relaciona, que vibra, que emite, que recebe, cultura de milhares de estrelas. Na nossa doutrina, 21 estrelas, como disse a Neiva, estão em sintonia conosco. Então este curso descortinou a necessidade do despertar da consciência. A legião do Divino Mestre Lázaro, dos Cavaleiros Verdes, dos albergues, emitem os seus eflúvios, vibrações, e elas nos chegam na força do prana, nas madrugadas, nos nossos transportes, nos nossos desdobramentos, mas no subconsciente. E nós aqui trabalhando com toda essa riqueza, com todo esse poder, com todos esses satélites, nós como aparelhos preparados, desenvolvidos, potentes a receber em ti. Então precisava que nós tivéssemos trabalho não apenas na fé, que sempre tivemos, sempre abrimos o nosso plexo com todo o poder, com todo o vigor, com toda a energia e emitimos com firmeza. Mas no poder da fé, hoje, o Pai quer que agora seja no poder da consciência, no poder da ciência, no poder do conhecimento, daquilo que nós estamos fazendo. Salve Deus. Porque nós não trabalhamos apenas para a terra. O Pai Seta Branca falava hoje na mesa evangélica, os vejo aptos, preparados para resolver os problemas espirituais do planeta. Mas quando ele se referia aos problemas espirituais do planeta, ele não se referia ao mundo físico apenas, mas aos mundos eternos. Muitas vezes, numa estrada, numa fazenda, formam-se colônias de espíritos. Vão ali desencarnando, pelas suas afinidades, pelos seus valores, pelo poder do seu coração. Ele ali vai fixando residência, vai construindo a sua casinha. Outro que vai desencarnando, ali também vai enterrado, naquele cemitério de uma fazenda, de uma beira de estrada. E Deus, Jesus, quando construiu todo este universo, essa luz imensa, não foi para que espíritos vivessem na inconsciência de sua existência eterna. Então o jaguar, nós, por isso que a ti nos trouxe, na força das emissões, nós não sabemos. Às vezes no trabalho deles, no trabalho de Abatá, no trabalho de Alabá, nas emissões daqueles mestres, aqueles presos velhos, aqueles cavaleiros verdes, aqueles cavaleiros especiais, manipulam a energia e vai resgatar aquele pequeno cemitério. Aqueles espíritos que estão ali alojados não querem sair.
Porque, dizia Jesus, onde está o seu coração, está o seu tesouro. O homem viveu anos e anos amando aquele pedacinho de chão, aquela fazenda, aquele gatinho, aquelas coisinhas, e ele se enterra ali. Salve Deus. Só dá para vocês entenderem? E essa é a missão do mestre Jaguar na força das emissões. São eflúvios, são luzes que saem da sua boca, da sua energia. Haja visto a vibração desse trabalho na hora que todos vocês abriram seus plexos, suas emissões. Só Deus sabe as entidades, os tesouros que vocês levaram após. Então esse trabalho veio com esse objetivo. Agora, no fechamento do ciclo, neste encontro do céu com a terra, onde Jesus esclareceu que tudo que estava enterrado seria descoberto e seria revelado. Nós teremos agora as revelações dos fenômenos que nós já vivemos na prática, na incorporação dos tronos, na doutrina, na mesa evangélica, na manipulação dos sandais, na manipulação das emissões. E, através agora desta consciência, nós vamos trabalhar na força de uma consciência. Porque na centúria a tia já nos alertou. A fé que nega a ciência é tão inútil quanto a ciência que nega a fé. Nós temos que trabalhar na harmonia desses dois poderes. Emitir a força da terra, do mestre jaguar, do magnético animal, do fluido, do ectoplasma, sabendo conscientemente o que está fazendo. Salve Deus. Hã? E assim nós vamos começar a nossa aula. Salve Deus. Bom, então a nossa aula vai começar com uma carta de tia, que começa a nos mostrar os nossos poderes espirituais e os nossos poderes físicos, que muitas vezes manipulamos dentro do desconhecido. Meu filho Jaguar, Cavaleiros Especiais. Todos aí atrás estão dando para me ouvir? Tá bom assim? Se precisar, eu aviso aí que a gente aumenta o volume, né? Salve Deus. Salve Deus. Salve Deus é a chave do iniciar, sabia? Salve Deus, graças a Deus. A missão é uma coisa muito séria, principalmente com uma atribuição específica. Estamos aptos para qualquer evento, para qualquer ritual, polidos e preparados. Porém, muito importante é a emanação que você vai deixar. É a cultura que já está em funcionamento. É a sua manipulação. Durante milênios de anos, que nós estamos fazendo esta cultura. Porque quando nós falamos de cultura, nós falamos de uma ciência, falamos de uma filosofia, nós falamos de costumes, nós falamos de rituais, nós falamos de um conjunto de atos, palavras, pensamentos manifestado por seres. E assim nós temos as culturas. Temos a cultura africana, a cultura europeia, a cultura aqui da América Latina,
né? Com seus folclores, com seus rituais, com suas lendas, com suas crenças, com seus conhecimentos. É a cultura. A cultura deste amanhecer é todo esse processo de 19 encarnações na Terra. Aproximadamente 21, né? Eu trago aqui por causa de você, tá? Me ajuda. Tá entendendo? Então, para formar esta cultura, a emissão do canto, o obatalá, a chave de preparação, a limpeza de áurea, a incorporação consagrada do mestre Lua, do mestre Janã, é a nossa cultura. E esses milênios de anos foi para chegar à condição de ter esse magnético que é a tia que fala. A atribuição específica. Por quê? Assim na terra como no céu, né? Na cultura da terra, nós entramos para o primário, para o jardim de infância, o primário, o ginásio. Eu estou ainda meio no século passado, né? Você me perdoe, os educadores que estiverem aí. Segundo grau. Quando nós... Bom, agora eu quero me especializar, né? Porque os valores dos serviços, eles estão coligados com os conhecimentos, né? Todo o trabalho da terra, o valor do trabalho está ligado à dimensão do conhecimento necessário para se executá-lo. O trabalho em si, de um lavrador, de puxar a enxada, o trabalho em si é o mesmo de um médico pegar uma faquinha e cortar um ser humano. Do açougueiro, pegar a faquinha e destrinchar ali uma res para alimentar o cidadão. E se o trabalho em si é o mesmo, por que tanta diferenciação de valores desses serviços? Por que que uma consulta de um médico, de um advogado, ou de um psicólogo, de um engenheiro, de um economista, tem um valor tão alto diante da prestação de um serviço praticado por uma enxada? O valor está na dimensão do conhecimento. Para usar a enxada, 10 anos, 8 anos, 7 anos, não é? Já levávamos, como agricultores, nossos filhos aos campos de trabalho. O médico se leva aproximadamente 20 anos em busca daquele simples ato. Para eles, os médicos e os açougues, cortar o corpo humano para um estudo, eles fazem com a mesma naturalidade. Salve Deus. Está dando para vocês entenderem? Então, é para vocês entenderem o que é o centurião. Os valores do trabalho do centurião. Para se chegar a falar um obatalá, se levou milhares de anos de cultura, de preparação, de luta, de sacrifício, de vitórias, de derrotas, para se aprender a falar a palavra obatalá. Falar e ter resultados. Não é? Querem ver uma coisa? A gente às vezes não questiona, não pergunta. O mestre iniciado, elevado essa doutrina, fala no obatalá e desintegra um espírito, desintegra uma energia. E o homem profano, se falar a mesma palavra, vai desintegrar? Salve Deus.
Mas a palavra sonora, o som da palavra muda? Do iniciado para o profano? Então por quê que um produz o efeito e o outro não produz o efeito? Não é? Porque não teve essa cultura, não teve essa força, essa energia, iniciação. Salve Deus. É onde está a nossa garantia de que jamais em tempo algum seremos copiados. Salve Deus. Porque não terá efeito. Qualquer pessoa poderia pensar: não, eu vou entrar para o mato, né? Vou aprender tudo lá, vou adquirir as patentes, vou comprar lá o livro de leis, que pode ser vendido a qualquer outro, não pode? Pode, um jornalista pode chegar lá e comprar. Pode chegar lá e comprar, né? E eu vou fundar um Vale do Amanhecer, né? E vou fazer o trabalho dele, né? Salve Deus. Mas e agora, cadê a cultura? Cadê essa preparação, essa energia? Só nós temos a chave, ou seja, os nossos mentores, né? Salve Deus. Nós vamos começar a abrir as nossas portas. Eu revendo uma fita de tia, e ela ainda sorria quando ela falava na fita: meus filhos, vocês, não sei se o Joaquim disse, vocês moram numa casa, vocês vivem numa casa, que vocês não conhecem, não têm a chave, só eu tenho. E daí da gente, né? Que ela tinha a chave, os segredos, né? E nós não tínhamos. Mas ela resolveu começar a abrir as portas. E essas portas estão se abrindo nesse trabalho. Agora nós começamos a adquirir conhecimento da Terra. E entender os fenômenos. Como ela diz aqui, ó, a missão é uma coisa muito séria. Principalmente com uma atribuição específica. A atribuição específica é o turno de trabalho. Como dizia agora há pouco, então quando nós chegamos às vésperas da faculdade, a gente agora não é mais um estudante. A gente agora é um homem que pretende se especializar num ramo de atividade da vida terrena. E começam-se os conflitos. Mas o que é que eu vou fazer? Psicologia. Psicologia está como é fácil. É fácil arrumar emprego, o salário é bom, eu gosto. Ah, pai, mas o curso está muito caro. Não, então eu não vou poder fazer psicologia. Eu vou fazer administração. Não, mas administração, mas a era agora está sendo a tecnologia. Então eu vou fazer eletrônica, processamento de dados. Então começa aquele conflito, não é? E nós buscamos a solução desse conflito na vida terrena, procurando saber qual que dá mais lucro, qual que o mercado de trabalho é mais garantido, não é? Qual que dá uma estabilidade, qual que dá uma independência. Peraí, mas eletrônica, se eu quiser ir lá para o interior, eu vou morrer de fome, se for um curso de eletrônica. Porque lá naquela cidade não existe ainda eletrônica, não tem firmas. Fazer eletrônica e agronomia, que aí... Aí eu tenho que fazer dois, né? Você está entendendo? Então, nós entramos naquele conflito e temos que fazer uma série de análises até que a gente decida, não, então eu vou fazer isso mesmo. E ali então é uma especialização num ramo de atividade da vida humana. Muito bem. Quando você chega às vésperas, à entrada das portas desta faculdade, desta universidade do amanhecer, aí depois que você faz a cintura, faz o curso todo, chega diante dela, qual é o seu turno de trabalho? Meu Deus, mas curso de trabalho, turno de trabalho? O que é isso? Não é? Então o mestre, sem saber, escolhi um turno. Aí quando veio esse turno de trabalho na cintura, aí me preocupou. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho que saber, eu tenho que procurar, eu tenho que descobrir. Porque como é que eu vou ensinar os outros? Valores, eu não entendo. Né? Galeiros, eu fui muranos a minha vida inteira dando aula e não sabia o que era muranos. Né? Só vim saber agora, porque está tudo certo. Toda árvore tem o seu tempo para frutos. Está na lei do Evangelho. Chegou a hora da gente adquirir esses conhecimentos. Então, o turno de trabalho é essa missão específica, que tem tudo a ver com a vida material, profissional de cada um de nós.
que nós vamos ver lá na frente, quando nós estiver falando sobre os turnos muranos. Você vai ter uma consciência perfeita da importância da sua vida profissional, dentro da sua missão espiritual. Veja a perfeição. Correlação. Correlação. Entendeu? Salve Deus. Salve Deus. Então, é este amanhecer. Então ela fala aqui, ó. Com uma atribuição específica daqui para frente, você vai ter consciência do que você se compromete com o mundo espiritual, porque no mundo espiritual é como na Terra, é tudo organizado. Cada um tem a sua atividade. Pergunto a vocês. Para sobreviver na Terra, nós temos que necessidades? Me dê uma delas. Muito bem, de alimentar. Mestre, me dê uma outra necessidade da vida humana. Sexual. Muito bem. Gostei. A mamãe bonita, né? A senhora, me dê uma outra necessidade que a senhora tem necessidade de fazer. Essa agora tá mais espiritual. Sai da terra. Ou então, e você, mestre? Me dê uma outra necessidade da vida terrena. Muito bem. Então, na Terra, nós temos uma série de necessidades de sobrevivência. No mundo espiritual, você acredita que nós temos as necessidades da Terra? Então, no mundo espiritual, as necessidades da Terra continuam a existir. Os espíritos se alimentam? O que vocês acham? Então precisa de trabalhadores, né, para dar eles a alimentação. Como é que eles vão comer sem alguém plantar e colher? Salve Deus. Agora é mesmo diferente. É, mas é alimento, né? Lembra da história de Tinho? Quando o Tinho estava no albergue, chegou no albergue, né? Aí chegaram aqueles mestres, chegou aquela chalana, com aqueles manjados. Gostaria que você falasse que tem a mesa elevada aqui que não sabe a história. Pois é. Aí imediatamente Ditinho correu para a mesa, né? Aí a gente dá logo para trás e diz, você não tem merecimento para esse manjar ainda. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Aliás, é um bom alerta para o pessoal saber Então, a história do Ditinho. Exato. O trabalho, não é? Não é apenas uma necessidade. Por isso que a nossa doutrina não trouxe a filosofia de religião. Trouxe a filosofia de trabalho. Porque em todos os planos, o trabalho faz parte da necessidade da vida. Em todos os planos. O homem na Terra, para crescer, para progredir, para evoluir, ele tem necessidade do trabalho. Nos planos espirituais, o espírito, para se evoluir, seu espírito de luz, ser um espírito eterno, para ele ter as suas evoluções, ter as suas cabalas, ter os seus oráculos, ele também precisa trabalho. Aliás, Esse aqui eu tenho trabalho certeza. Ele está aqui dessa luta danada. Não pense em vocês que é para outro motivo, não. É futuramente tem a cabalazinha dele, ali o oráculozinho dele. Salve Deus. Hã? Como a tia conquistou dela. O cantinho da tia. O cantinho da tia. Deu para vocês entenderem? Então, é o que ela fala aqui, ó. Missão específica. Emanação. É emanação. Você vai deixar. Agora nós vamos começar a entender o que muitas vezes psicólogos, sociólogos e outras pessoas das áreas buscam agora nas qualificações humanas. Muitas vezes a gente passa diante de um Senac, do SESI, da FIEP, e a gente vê anúncio. Curso de qualidade no atendimento. Qualidade no atendimento. O que seria qualidade no atendimento? O que é que eu posso desenvolver como pessoa, como ser humano, como trabalhador, para que eu esteja mais qualificado? Emanação. Desenvolver emanação. Qualidade total, 5S. Entendeu? Emanação. Querem ver um exemplo? Não sei, talvez acontece principalmente com as mulheres. A senhora penteia seu cabelo, faz as suas unhas,
Aonde? Sim. No salão. Quantas pessoas trabalham no salão? Que a senhora costuma frequentar? São vários. 4. E a senhora faz o seu cabelo, as suas unhas, a sua maquiagem, com todas elas? Não, tem cada uma específica, né? Pra Sim. aquele tipo. Mas a senhora faz com todas ou a senhora faz com uma especificamente? Ou como é que a senhora faz? Tem preferência. A senhora tem preferência não, por tem alguma? preferência. Mas por que a senhora tem preferência se todas são profissionais da área? Mas tem que ter uma melhor, né? Que dá mais. Sabe por que é? Não tem uma melhor. Não. Tem uma que tem emanação que condiz com a sua. Ah, Entendeu? Às vezes aquela. Às vezes aquela. Não, eu estou fazendo com a Joana. A Joana é minha cabeleireira. A Joana está no salão? Não, não está. Aí eu, olha, vamos fazer o. Eu também faço. Não, eu vou fazer com a Joana. Mas por que com a Joana? Só da emanação da Joana. É uma verdade. Entendeu? Então, esta emanação, é esse magnetismo pessoal que nós temos que desenvolver tanto na vida lá fora como aqui dentro. Seja onde você, que profissão você esteja, não importa. Você é um cabeleireiro, você é um professor, você é um médico, você é um dentista. Às vezes nos hospitais chegam as pessoas, olha, eu quero marcar consulta com o doutor fulano de tal, olha, mas o doutor fulano de tal, a agenda dele está cheia. Não, mas você dá um jeitinho, pelo amor de Deus, é só com ele, eu me consultei com ele, e a atendente ele tenta dobrar, e cria uma situação difícil para o hospital, para o médico, coitado do médico trabalha dobrado às vezes, não é? Porque ali aquela bondosa atendente, não é? Para atender o ego daquele ser humano, acaba colocando mais uma, mais duas, ali na folha do médico. Por quê? Emanação. É energia, é o magnetismo. É o que a tia fala aqui. Então você vai o tempo todo na sua quadra, no seu bairro, onde você mora, tem 5, 6 salões. Mas você vai naquele especificamente. Embora os outros possam ser melhores. Mas você quer aquele. Aquele. Por que aquele? Por causa da emanação das pessoas que lhe atendem. Do magnetismo. É este magnetismo, é esta emanação, é esse campo magnético que muitas vezes uma pessoa começa ali naquele salãozinho simples, com uma escovinha, daqui a pouco ele constrói um prédiozinho bacana, tem 5, tem 6, tem 10 funcionários lá. E ninguém entende. E ninguém entende. Mas a fulana cresceu da noite para o dia, chegou aqui nesse bairro, não era pobrezinha, coitada, e hoje o salão dela é assim de gente, ó. E a emanação. É a emanação na vida lá fora, na vida material. É a emanação aqui dentro. Entendeu? É aquele comandante. Hoje o comando, quem está no comando dos cronojetos, fulano, então, nossa, não, fulano, não é uma maravilha, rapaz, a sintonia dele, a harmonia do trabalho dele. E a gente ia, fazia, não sabia o porquê. Está realizado, sorrindo. Realizado, sorrindo e não sabia o porquê. Muito bem. Agora chegou a hora de você se conhecer. E conhecer o seu próximo. Chegou a hora de você ter a oportunidade do seu crescimento interior, pessoal e individual. Na sua individualidade. No amanhecer. Salve Deus. Salve Deus. Deu para você entender agora o que a tia quer dizer aqui? Então, ali, como no trabalho, seja na sua sessão, seja no salão de beleza, seja no salão de costura, seja no consultório, seja na indústria, na empresa, esta energia, este magnético, ele fica ali e cria um campo magnético. Vocês sabem o que é um campo magnético? Sabem o que é magnetismo? Quem conhece aí a força, ou conhece o ímã? Conhecem o ímã? Todos conhecem. O que é o ímã? Me responda, gente, o que é o ímã? Hein? É um metal que faz o quê? Que produz atração ou repulsão. Não é? Então, se nós juntarmos aqui, vamos ao exemplo, 10 ímãs, não é? E se ainda por cima passarmos por esse ímã uma corrente elétrica, e o transformamos num eletromagnético, que aumenta o potencial de força desse ímã, nós criamos um campo tão grande que se o campo está aqui, esse ímã está aqui, tem um prego aqui, ou um objeto qualquer, ele imediatamente vai puxar. Deu para vocês entenderem?
Então nós também criamos este campo magnético, porque nós somos um grande magnético, um grande ímã. Nós somos um ímã ambulante. É por isso que nós vivemos sofridos aqui na Terra, por causa do que somos e não sabemos o que somos, com a diferença de que nós somos eletromagnéticos, porque por nós passa uma corrente eletromagnética espiritual. O meu espírito, os meus mentores, projetam sobre mim aquela energia, e de repente eu estou com a minha força multiplicada. Se você está nessa distância de mim, eu começo a conversar contigo, dependendo da minha harmonia, da minha sintonia, dos 3 eixos da minha natureza, se você estiver doente, estiver com dor de cabeça, estiver cansado, estiver triste, angustiado, eu começo a falar contigo, daqui a pouquinho você sai curado e eu saio doente. Já aconteceu isso com vocês? Você está em determinados lugares, não é? Você está bem, satisfeito, alegre, cantando, ou no consultório, ou no salão de beleza, ou em qualquer lugar. Aí chega uma pessoa, começa a conversar e tal, você começa daqui a pouquinho, rapaz, eu estou no mal-estar, começa a desmaiar, vai ver o médico de pressão baixa, uma série de situações, não tem nada a ver. Corrente negativa. Você com um ímã tão grande, um magnético tão grande, em pleno funcionamento, multiplicada a sua força, atraiu. E se você não souber manipular? E se você não tiver essa consciência? Você vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Vai sofrer o resto da tarde com aquela dor de cabeça, às vezes fecha o salão porque não suporta, a cabeça está doando tanto que nenhum anestésico passa. Você vai embora. Não, hoje não é meu dia, hoje eu estou no baixo astral, não, hoje eu vou embora. Aí mas vamos curvar? Não, hoje eu não vou nem curvar. Olha, veja só, né? O lugar que era da pessoa se curar, nem para ele, nem para a cura não quer. Nem importa, não quer ir se curar. A bênção de Deus se faz presente. Se faz presente. Não é? Então, chegou a hora do descortinar da vida. Na conjunção dos 2 planos. Agora nós temos que ter um conhecimento da vida terrena, do que nós somos, da natureza em que vivemos, com a qual nos relacionamos. Salve Deus. Salve. Gente, está dando para vocês atrás, entenderam? Salve Deus, não é? Então agora vocês já têm um instrumento que dá a vocês a condição de aprender e não carregar mais, não é? As forças negativas. Porque agora vocês sabem em que processo você está. Você é um imã, né, que atraiu ali e fez uma caridade, né? Você atraiu uma corrente negativa, por um elemento, sem você saber. Ele saiu de perto de você bonzinho e você ficou doente, você fez uma caridade. Você está na lei do auxílio. Você está na lei do auxílio. Né? Então as entidades deixam. Você se comprometeu com a lei do auxílio. Você vem aqui para fazer a caridade, consciente ou inconscientemente. No caso, você está fazendo inconscientemente. Mas precisa aprender a manipular estas forças para não sofrer. Porque a caridade, nossa caridade, a lei do auxílio, não é mais aquela caridade de penitência. De penitência. De sangrar os joelhos, para pagar a promessa. Não é? Não. A nossa agora é consciência. Salve Deus. Então eu estou no meu ambiente de trabalho, na rua, em qualquer lugar, peguei uma corrente negativa, estou sentindo um mal-estar no meu estômago, meu sol interior que se desarmonizou, a minha cabeça, entendeu? Os meus chakras, eu senti que alguma coisa, alguma energia invadiu o meu campo magnético, eu tenho uma capacidade para imediatamente desintegrar aquela força. Não é? Mas como é? Olha, você não tem seu chakra? Se mediuniza. Você não tem seus mentores? Se mentaliza. Não é? Se desdobra. Se liberta, se cura. Salve Deus. Salve Deus. Entendeu? Então, é o que a tia está dizendo aqui, ó. Que nós precisamos conhecer a mim mesmo. Salve Deus. Salve Deus. Não é? E aprender a manipular esses poderes. Já fizemos, nós estamos cansados de fazer isso nas outras encarnações. Quando vocês se aprofundarem nos acertos do divino e conhecer a história das falanges, da região, dos magos, das gregas, dos devas,
Aliás, você qual livro de mago você foi, por curiosidade? Eu fui, não sou, né? Eu fui encarnado, né? Só não evito porque eu não posso, né? Perdi minha patente, né? Eu sou o segundo mago, de doutrina. Quando começou a falar dos magos, tinha um mestre. Toda a e eu doutrina era de o você, segundo. seu segundo. De toda a doutrina, foi quando começou. A Dália era samaritana, com a tia Lúcia, com a risoleta. E o primeiro mago era quem? O primeiro mago nessa época? Era um moreninho que faz tempo. Ah, Depois sim. veio o menino que assumiu a falange, né? Porque naquela época não existia falange, não. Esse é o segundo. Era o segundo, não existia falange. Entendeu? Não, esse é bem depois. Foi bem depois. Começou o primeiro mago, era o segundo. Era o moreno, sim. E muitos outros mestres antigos, que doutrina que foram se afastando, e a falange foi crescendo e tudo. Aí foi que a tia foi organizando as falanges, né? Aí que ela foi criando as patentes, né? O primeiro mago, a Yurici, a Ana Júlia, a Negra, né? E foi criando as primeiras. Mas no início foi primeiro a formação, depois da formação, então veio as patentes. Salve Deus. Até hoje. Um dia eu falei, Beto, olhando, né? E nós conversamos lá no reunião, eu falei, Beto, eu não sabia, eu sou o segundo mago. Ele falou, pois aí, você nunca emitiu? Eu falei, não. Eu falei, então eu vou para a Prodé para emitir lá, agora não pode ser presidente. Salve Deus. Gente, deu para vocês entenderem esse pequeno trecho desta carta? O campo magnético que você manipula é o mais importante nesta atribuição. Então é preciso que você tenha esta consciência que no seu turno de trabalho, ali, como vocês vão ver nas leis, a sua presença, a sua coordenação, a sua vibração, a sua participação naquele setor de trabalho, vai criando ali um campo magnético seu, pessoal, individual. Amanhã você desencarna, você evoluiu, um preto velho, um cavaleiro de Axosa, um caboclo, uma preta velha, né? Você vai descer aonde você plantou, aonde você preparou. E você já pensou se você descer no seco? Você vem no trono ali trabalhar e você tem aquela maior dificuldade para incorporar, você tem aquela maior dificuldade para dar uma mensagem, o aparato não consegue sintonizar, o doutrinador não está atento, não está em sintonia, e o preto velho no desespero para dar aquela mensagem perfeita, a voz direta do céu, que não pode desiludir, que não pode iludir. E aí você vai colher os frutos do seu trabalho, né? Cumprir um campo magnético aqui na Terra, para você descer, salve Deus. Nós estamos vivendo, não é a vida da Terra. Nós, jaguares, não mais vivemos a vida da Terra. Nós vivemos a vida eterna. Para nós não existe mais vida temporária. Nós estamos na vida eterna. Nós estamos trabalhando na vida eterna. Este trabalho que aqui você faz, que você doutrina, que você incorpora, de trono, de cura, de rande, de alabá, de abatar, encarnado ou desencarnado, você vai fazer ele. Não vai mudar, não. Você está pensando que vai mudar? Não, não vai mudar. Você vai desencarnar, você vai para onde fazer o quê? Você vai ter patinha trabalhar. Mas você não começou? Você não começou a plantação? O agricultor não prepara a terra, não desmata, não ara, não joga o adubo, não joga a semente. Não é assim? Não limpa o mato. E depois de muito tempo ele não vai colher? Olha, é assim que nós estamos fazendo. Nós, por enquanto, já passamos aquela fase, mas como os Santa Cruz, né? Nós vemos cá mesmo, né? Eles já estão numa situação melhor, já estão na Hoje, na verdade, quem são nossos mentores hoje, vamos subir o degrau, nós vamos desencarnar e vamos lugar ser deles. mentor de alguém. Ué, ainda falava isso. Mas a gente já veio conversando sobre isso aí. Você está dizendo? Então amanhã é você que vai estar aqui, preto velho, preta velha, caboclo, ministro, cavaleiro. Suspeita com 15. Agora você tem que pensar Agora tem o outro lado, pode no que buscar o você outro vai lado. preparar para você, né? Por isso que a tia fala, né? Bom, vamos dar continuidade. Quando vocês não entenderem, façam pergunta. Então, o campo magnético que você manipula é o mais importante nesta atribuição. Por isso que nós não podemos viver alheio ao que nós emitimos. Porque quando você emite, cavaleiro do turno, valúrios, significa que existe um valúrio do lado de lá. Você o representa do lado de cá. Vocês dois devem ter que estar em sintonia. Salve Deus. Salve Deus.
Tá dando pra vocês entenderem? Tá. Então agora nós temos que trabalhar com essa consciência. Peraí, eu aqui não estou simplesmente, não sou mero que vim, não. Eu estou aqui construindo futuramente o meu local de colheita, os meus frutos. Não é? Estou preparando. Se amanhã você chegar aqui, no trono, numa cura, que estiver vazio, sem energia, sem força nenhuma, a responsabilidade é sua. A oportunidade você teve. Te deram a terra para plantar. Não soube semear, só tem. Então nós precisamos fazer o nosso trabalho, os alunos na mesa, o adelano nos tronos, com emanação, com dedicação, com amor, com consciência. Como alguém que está construindo uma casa para futuramente morar. Nós, quando vamos construir a nossa casa, nós não nos preocupamos com tudo a nossa casa. Eu quero uma casa com azulejo, na minha casa vou fazer um quarto com suíte, para ter uma privacidade maior com a minha esposa, para mim poder, o meu sexo ficar mais bacana, como disse o mestre lá, a coisa toda, não é? Então, você projeta esta casa, você trabalha, você luta, dentro dos seus anseios, dos seus objetivos, de acordo com as suas posses, não é? Esse detalhe das posses. É muito triste quando ele faz a casa, né? E a mulher deixa ele, né, coitada? É aquela esperança toda, né? Salve Deus. Vai. Tá certo? Deu pra vocês entenderem? Então, é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Essa consciência, nós temos que ter. Eu, graças a Deus, em toda a minha história de instrutor, eu sempre procurei fazer isso aqui. Me dedicar, né? Com amor. Hoje mesmo o Maroni dizia, Wilson, nós temos que nos preparar, descansar, relaxar. Depois que ele foi dormir, eu fiquei ali uma meia hora, uns 40 minutos, porque a lei do iniciado não admite desobediência, né? Então eu obedeci e tal. Aí quando faltavam uns 20 minutos, bom, agora eu já atendi as ordens do meu mestre, né? Agora eu vou satisfazer meus desejos. Quer saber, eu vou ficar ali nos mestres. E sentei lá, estavam os mestres lá na nave, você viu? Sentei ali, estavam conversando, batendo papo, eu tranquilamente cheguei ali, fiquei. Foi chegando depois de um desses? Né? Manga, Isso foi, né? Tá vendo? Mas por quê? A gente tem que criar. Então, às vezes, eu ia no templo, dava aula, me lembro de Cristalina, eu passei vários anos, indo todo domingo. Hoje, às vezes, eu estou no templo mãe, chega o mestre, mestre Wilson, e tal, e eu olho e falo assim, meu Deus do céu, e agora, de onde é que é? Vou dar uma raiva. Qual o nome dele? Que nome, de que tempo, né? E o mestre vem com todo aquele amor, aquele carinho, tudo. Quer dizer, resultado de quê, gente? Emanação. Desta emanação, deste amor, dessa dedicação, que não é simplesmente fazer. Ficou a marca, né? Ficou a marca, não é simplesmente fazer, é fazer com amor. Porque este amor é que é a emanação. Não é? Que você chega naquele ambiente, aquela pessoa, não, tu aguenta aí um pouquinho, tem muita gente aqui na sua frente, mas aguenta aí que eu vou te atender e tudo. E às vezes está apressado para fazer outras coisas, e ela consegue te conquistar, e você às vezes deixa outras coisas para fazer e vai esperar por ela. Ó, da emanação, da energia. Enquanto que muitas vezes, aquela pessoa que não tem emanação, ou tem uma emanação negativa, né? Olha, você volta outras vezes, outra hora que agora eu não posso, porque tem muita gente na frente e tudo, e distrai, e você sai da frente, sabe uma coisa, eu vou procurar outro salão. Eu vou procurar outro médico. Porque aquele me tratou tão friamente, não é? Nem olhou na minha cara. Me tratou tão friamente, que só passou uma receita, nem olhou na minha cara, nem me ouviu. Só. Deu para entender? E vai em busca de outro. Mas ele ficou no prejuízo espiritual. Quer dizer, não perdeu financeiramente, porque aquela consulta estava até ultrapassando a sua cota naquele dia. Financeiramente ele não perdeu, mas ele perdeu espiritual. Porque ele perdeu vibração. A nossa riqueza espiritual, a riqueza financeira da Terra, é remuneração do serviço prestado. Não é assim que se adquire? Muito bem. A riqueza espiritual se adquire por vibrações do serviço prestado. Vibrações. Por que que Jesus é o espírito mais rico que veio à Terra? Por quê? Hein? Vamos ver se vocês mataram a charada do que eu falei.
Porque o planeta inteiro vibra com ele. E vibra com amor. O Pai Seta Branca... É só multiplicando. Ué. O Pai Seta Branca é o segundo espírito que desceu na Terra mais rico do universo de vibrações de energia. Por quê? Porque o planeta inteiro vibra com o Pai Seta Branca. Em todos os recantos deste planeta, São Francisco de Assis é conhecido e é amado. Em todas as maioria das religiões, São Francisco de Assis tem devotos. Mas, até a filosofia, não sei se estão ausentes, não poderia falar, mas não sei se posso. Posso? Então, a maçonaria é devota de São Francisco, é o patrono. Recebe as vibrações. Energias. Não é? Salve Deus. Deu pra vocês entenderem? Então, toda vez que nós, seres humanos, deixamos de conquistar uma vibração positiva, nós estamos perdendo. E estamos nos enriquecendo a cada instante da sua vida que você conquista uma vibração positiva. Aqui na doutrina, no seu trabalho, no sono, na cura, no evangelho, na solicitação do narão. Salve Deus, mestre, tocou a campanha mesmo evangélica. Não é? Você ali, humildemente, como vocês vão ver a lei, que a tia fala, não é? Na vida material lá fora, não é? Seja como vendedor, seja como profissional liberal, seja como profissional do Estado, seja onde for. Você atendeu com amor, com carinho, o ser humano, você está enriquecendo. O homem não sabe utilizar as oportunidades dadas por Deus em uso de si próprio. Porque a vida física, material, Deus deu para o enriquecimento espiritual daqueles que queriam vir à Terra. Através da prestação de serviço com amor. Ela lhe rende duas vezes. Não apenas a multiplicação do financeiro, como a multiplicação da vibração. Só. Não é? Aqui nos trabalhos, cada um espírito que você doutrina ali com todo aquele amor, com todo aquele carinho, entendeu? Ele chega no espaço, você lembra a tia falava pra gente? Não é? Chegava no espaço, os espíritos agradecer ela. Neiva, mas eu fiquei feliz, eu passei lá na mesa evangélica, um filho seu lá me incorporou, eu cheguei revoltado, angustiado, com raiva, com ódio, querendo destruir tudo. E ele me recebeu ali com tanto amor, com tanto carinho, com tanta ternura, que eu cheguei aqui aliviado, feliz, avisado. Agradeça ele pra mim, né? Em nome de nosso Deus. Tá vendo? Salve. Salve Deus. E assim todos nós agradecemos. Não agradecemos? Ou criticamos e condenamos. Salve Deus, mestre. Salve. Bem, mestre, eu acho que ficou bem esclarecido estas forças, né? Agora nós conhecemos o caminho do progresso, o caminho da evolução, o caminho do equilíbrio psicofísico, não é? Sabemos agora manipular as forças. Você pegou uma corrente negativa, você, em qualquer lugar, mesmo no seu trabalho, você se mediuniza, você mentaliza, você tem ali o seu preto velho, o seu caboclo, a sua preta velha, a sua princesa, o seu ministro, o seu cavaleiro, porque o Pai Seta Branca, ele não iria nos trazer para a Terra para enfrentarmos e barrarmos, como diz ele próprio, os cavaleiros do Apocalipse, sem instrumentos de defesa. Os nossos instrumentos de defesa é a energia e é a capacidade de manipular esta energia. Nós vivemos num mundo de duas forças positivas e duas forças negativas. Hoje nós vivemos numa luta no mundo físico com relação ao equilíbrio da matéria, onde a todo instante, a todos os minutos, a todos os segundos, os nossos sistemas
de defesa da matéria são acionados. A todo instante, diante da transformação da natureza provocada pelo próprio homem, com o progresso distante de uma orientação espiritual, o homem transforma a natureza. Os gases que respiramos, as bactérias, os vírus, os micróbios, trazendo lutas enormes dos cientistas, dos médicos e todos os responsáveis pelo equilíbrio desta matéria aqui na Terra. Nosso corpo é invadido constantemente. E os responsáveis pelas áreas, estamos aí acompanhando campanhas e campanhas, preservativos e tantos outros instrumentos, campanha de orientação. Então nós estamos vivendo num mundo em transformação, onde esta matéria ameaçada por esses seres que o Pai já alertava, que nós vamos ver mais na frente, no campo dos micro-organismos. Mas nós estamos sendo também, a Terra está sendo, e isso a humanidade não tomou ainda uma consciência, por vibrações, por energias, que a todo instante invade a nossa privacidade. Como eu disse agora há pouco, às vezes você entra num ambiente, numa casa carregada ali de energia negativa, de ectoplasma, de vibração, de discórdia, de ódio, de vingança, num clima kármico pesado, de reajustes. Você, ao entrar naquele ambiente, você já é agredido imediatamente, fisicamente. Você adoece, você passa mal, dá trabalho, leva aos médicos, faz consulta, passa remédio, o médico peleja, luta. Na concepção do médico não existe motivo para aquela pessoa ainda estar doente, ele está o tempo todo voltando no consultório, pelejando, exame, mais exame. Não é? Então está esta guerra, porque o outro lado desta energia que os microscópios da ciência não podem detectar, porque a medicina aprendeu a combater e a neutralizar os vírus, os micróbios e as bactérias graças ao microscópio, que pode ser identificado aqueles seres, multiplicado através das lentes de aumento, e o homem pode então ver, estudar, analisar e criar antídotos, não é? Para dar equilíbrio, condição de vida aqui na Terra. Mas esta energia da qual nós estamos falando, a vibração, esta energia da alma, da psique humana, jamais, em tempo algum, o homem conseguirá fazer um aparelho capaz de detectar. Porque este aparelho ele já tem interiormente, que é a sua consciência, que é o seu poder, a sua sabedoria. Então o homem, ele cria aparelhos, desenvolve eletronicamente aparelhos externos e esquece de aprimorar, de desenvolver os aparelhos internos. Salve Deus. Né? Que é a consciência, que é a alma, que é a sabedoria, que é a consciência da psique, que gera estas energias. E essas são as que realmente deveriam estar preocupando a humanidade. E é a isso que Jesus se referia, quando ele dizia: o que faz mal ao homem não é o que entra pela sua boca, porque sai por lugar escuro, mas é o que sai, porque o que sai, sai em forma de vibração. Vibração que nenhum aparelho, por mais sofisticado, por mais avançada que seja a ciência, não conseguirá analisar estas energias. Salve Deus. E é esta energia que o Jaguar, como instrumento de cura
de equilíbrio nesse terceiro milênio, terá que ter conhecimento. Salve. Muitas vezes, doutor Hilário, uma pessoa chega com o sistema nervoso totalmente abalado no consultório, um psicólogo, um psiquiatra, não é? E os médicos aplicam calmantes, remédios contra estresse, uma série de outros delitivos. No dia que o médico, como deseja Deus e a espiritualidade, que esses poderes se unam, a fé, o conhecimento religioso, científico e espiritual, e o conhecimento científico medicinal, esses dois poderes se juntarem, ele saberá discernir entre o corpo físico material, o corpo espiritual, o corpo vibracional. Como nós fazemos? Chega uma pessoa aqui, irritada, nervosa, quebrando tudo, acontecendo e tudo, simplesmente fazemos uma doutrina de elevação. E resolvemos o problema também com os psicólogos, com os psiquiatras. Salve Deus. Não é? Salve Deus. Salve Deus. Psicólogos, psiquiatras não fazem. Nós fazemos. Nós fazemos. Salve Deus. Porque nós estamos adquirindo o conhecimento do que nós vamos falar agora, dos três reinos da natureza. O que são? A tia vai dizer aqui agora. Eu recebo do Pai Seta Branca todas as atribuições. Recebo e faço. Construo e depois, com minhas mãos, vou moldando, pedacinho por pedacinho. E deixo ali o meu aledar, que existe nos três reinos de minha natureza. Então, nós vamos falar agora sobre essa natureza. Não é? Nós precisamos conhecer. E fazemos como tia fazia. Então o mestre que recebe uma missão que ele pediu, que ele escolheu no seu turno, deve ter essa consciência de executar aquele trabalho com a mesma dedicação do escultor que esculpe a sua obra-prima, ou o pintor que pinta a sua obra-prima, ou o homem apaixonado, ou a mulher apaixonada, que se embeleza toda ou todo para encontrar o seu amor. Não é assim que nós fazemos? Quando nós estamos apaixonados, que vida boa. Não é? Ah, minha Nossa Senhora. O coração bate, não é? Olha, corre, toma um banho, se penteia, roupa nova, perfume, tudo para encontrar a namorada. O namorado. Salve Deus. Não é assim? E é a nossa alegria, né? Nós devemos ter a doutrina, a missão no trabalho dentro da mesma filosofia. É o meu amor que eu vou encontrar. É com o meu amor que eu vou me encontrar. Quem é que te garante que aquele preto velho não pode ser sua alma gêmea? Ou aquela preta velha? Está ali uma roupagem de preta velha, te ajudando aqui. É. Salve Deus. Salve Deus. Não é? Então nós devemos ter isso que a tia fala aqui, ó, construir com todo amor a missão que lhe foi entregue. É o comandante no setor do trono, na cura, na junção, é a ninfa, é a missionária, no seu setor de trabalho, no seu turno, ter aquela dedicação, aquele amor, para ela deixar aquela impregnação, aquele magnético, aquela riqueza. Salve Deus. Deixo ali o meu aledar. Você sabe o que significa a palavra aledar? Hein? Aledar significa altar. Você sabe o que significa altar? Hein? O que significa altar? Não sabe? Altar não é o local na igreja católica onde se coloca ali a santa, não é? Coloca ali
a hóstia, né? Lugar mais alto, uma reverência. Mais alto, mais reverencial, é um lugar sagrado. Altar quer dizer lugar sagrado. Onde desce ali uma divindade. Né? No caso, a Igreja Católica, né? Onde está o santinho, ali desce realmente a energia, aquele santo ele manifesta ali. Ali fica a energia dele. Como fica, como está a energia do Pai Seta Branca ali no quadro dele ali, ó. No oráculo dele está a energia do Pai. A impregnação dele. Está esse campo magnético do Pai, está totalmente impregnado de energia. Você entra ali e você sente aquela força, aquela energia. Foi muito bem. Quando ela diz aqui, no meu aledar, no meu altar, no meu coração, no meu lugar sagrado, aonde está a centelha divina, extracósmica, recebida na encarnação. Aquela centelha de luz que soldou o espírito ao plexo físico. É a centelha crística. E essa centelha crística desenvolve no coração do homem o seu aledar, o seu altar, o seu lugar sagrado, o seu coração, onde você abriga os amores que a vida lhe proporciona. Os amores. Não é? Aí está no seu aledar, está o seu amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu amigo, pela sua namorada, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu mestre, pelo seu adjunto, pelo Pai Seta Branca, por Jesus, seu aledar, seu altar, onde você ergue o plexo com todo amor, faz a sua emissão, recebe, emite o seu canto e leva a sua energia a outros mundos, a outros planos, não é? Onde há a necessidade daquela energia, daquela força. Nos três reinos de minha natureza. Nós vamos saber agora os três reinos da natureza. Veja bem, a natureza da Terra, a vida da Terra, ela foi dividida, pelos estudiosos, em três reinos, não foi? Quais são eles, gente? Animal, vegetal. E mineral. Não é? São as três formas de vida do planeta Terra. São átomos, são células vivas, que se movimentam, que se reproduzem. É vida. Muito bem. Nós temos três reinos da natureza. O que significa três reinos da natureza? Três corpos distintos. Tem um corpo físico gerado, constituído pela energia vital da Terra. E se falando de energia vital, vamos falar sobre energia vital? O que seria energia vital, meu mestre? O mestre aqui, seu lado. Energia vital. O que você entende como energia vital? Energia animal, né? É. Muito bem. O que você entende? O que você sabe? Você imagina que seria energia vital? A energia do ectoplasma, né? Vamos falar em termos... Você foi mais além do... Eu queria começar do começo, do início, né? Entendeu? Mas energia vital é bom a gente falar, porque às vezes a gente ouve as palavras e não sabe o significado. A energia vital quer dizer energia necessária à vida. Então, por exemplo, para o corpo físico, me dê um exemplo de uma energia da Terra necessária à vida do seu corpo físico. Oxigênio. Outro, você falou aí? Calor, sol. A lua é necessária? Os vegetais produzem sem lua? Não, sem sol? Não, então a energia, a lua, o sol, a energia vital. O seu corpo, para você ter força, para você ter energia, para você andar, para você movimentar, para você pensar, para você falar, para você namorar, o que você precisa fazer? Aminoácido. Aminoácido está onde? Os alimentos é o quê? É o quê? Vamos ver se vocês mataram. Volta ao início. É o quê? Energia vital. Então nós começamos a saber o que é energia vital. Por isso que o velho sábio já disse: mente sã, hein? Corpo são. O corpo são quer dizer alimentação diversificada, com todos os elementos da natureza.
do ferro, do cálcio, do sódio, não é? Das proteínas, dos sais minerais. Então, todas essas energias são energias vitais. A vida do meu corpo físico, esta energia vital é transformada em energia anímica, que vai compor a minha vida sentimental, que vai compor minha alma, que é minha forma de vida, meu corpo etérico, que se chama microplexo. O microplexo é a alma, que é formada por esta energia vital transformada no meu organismo. Portanto, o meu corpo é um mecanismo de transformação de energia. Eu transformo o arroz, o feijão, a batatinha, o sal em energia de... O metabolismo gera uma energia, que tipo de energia? Vital. Não, a energia vital é que colocou em funcionamento o metabolismo. Sim. E o metabolismo gerou o quê? O que você está fazendo com os dedos? Transformou então em quê? Movimento. Energia Trabalho. de movimento, que nós transformamos em trabalho. Então você entendeu o corpo? Está dando para você começar a conhecer a sua natureza? Então você habita um corpo físico, que é uma máquina, que é um instrumento de transformação de energia. Um tipo de energia em outro tipo de energia. Então eu transformo a minha energia vital terrestre, que é o sal, que é a batatinha, que é a laranja, que é a carne, que é tudo, em amor. Se eu não tiver uma boa alimentação, eu vou ter vigor para o amor? Não vou ter. Né? Então houve uma transformação, né? De energia, um tipo de energia. Parece que aquela frase de Então, essa é a minha natureza. A minha natureza física animal. Porque faz parte do reino animal da Terra. Que a minha natureza animal é composta dos 3 reinos da natureza da Terra. Dentro do meu corpo animal, existem as 3 forças da natureza, que nós falamos. Então, animal é Me dê um exemplo de um mineral que está no meu corpo. Me dê um exemplo de um mineral que está no meu corpo. Fósforo. Outro. Cálcio. Outro. Sal, né? Então todos esses elementos é do reino mineral. Faz parte do meu organismo físico. Me dê um exemplo do reino animal. O nosso corpo físico. A carne. Outro. Animal, gente. Nós estamos falando de energia vital, viu? Energia vital, vocês estão entendendo, né? Leite, ovos, né? As aves, né? Todos os reinos, gordura, né? Só o reino animal, né? Agora nós vamos para o reino vegetal. Dê um exemplo aí, do reino vegetal. Cenoura lá. Deu para vocês entenderem energia vital? Energia vital ao meu corpo. Agora o meu corpo vai transformar esta energia vital em energia anímica e energia espiritual, que vai compor o meu espírito. Por isso que eu vim para a Terra. Às vezes eu estava no espaço com uma deformidade, viu, doutor? Não é? Provocada até mesmo pela vibração da Terra, por alguém que vibra em mim negativo, e esta vibração vai deteriorando as células do meu espírito, ela vai adoecendo as células do meu espírito, porque as doenças da Terra, elas são originárias por três agentes, aliás, 4 agentes, não é? E mais um que eu comecei a inventar. Então, são eles, os micróbios, os vírus, as bactérias, não é? E agora, nós conhecemos outros agentes da doença da Terra, a vibração. Por isso que Jesus dizia no Evangelho que o povo não conseguiu traduzir. Se a tua mão direita te faz cair em pecado, corte tua mão direita. Por quê? Porque se você rouba, por exemplo, ou se você faz um compromisso e não assume, não compra e não paga, você vai receber uma vibração negativa. Essa vibração negativa vai com certeza adoecer as células do teu corpo. Daqui a pouquinho você está todo doente, está todo ruimzinho, está todo falido, está isso aqui, não sabe. É vibração negativa que você está recebendo. Salve Deus. Porque assim como os vírus, as bactérias, os micróbios, eles invadem e degeneram as células do corpo na guerra de quem é maior vence,
Essa é a lei, né? Quem é maior vence, né? Se os anticorpos for maior, vence. Se as bactérias for maior, vence, né? É a lei da física e da química, né? Assim como esses seres, identificados pelos homens, degenera nas nossas células físicas e adoecemos, a vibração negativa degenera as células positivas do nosso espírito. E nós adoecemos. Só. Deu para vocês entenderem? Então nós estamos começando a aprender a conhecer os três reinos da nossa natureza. Então nós temos uma natureza animal, né? Que é o meu corpo físico. Nós temos uma natureza anímica, que é o meu corpo etérico, ou minha alma, ou meu microflexo, composto por toda esta vivência aqui na Terra. Desde a formação, a agregação. Porque a coisa é mais ou menos assim, doutor Hilário. Na formação dos órgãos do corpo físico, as células reprodutoras se desprendem da célula mãe e vai formar uma nova célula que vai formar um tecido que vai formar um organismo, um órgão, não é? O coração, o fígado, e assim todos os órgãos, correto? Muito bem. Essas minhas células, e é aí que o homem não alcançou ainda, essas minhas células animais, existem células anímicas que ela desprende, e essas células anímicas vão também se reproduzindo e vão compondo o que nós chamamos de microflexo ou alma. Salve Deus. Que vai formando um corpo executor, um executivo do meu espírito, que também tem células vivas que impulsionam o organismo físico. Na verdade, doutor Hilário, todo o processo da vida animal é estimulado, no caso do animal racional, que somos no nosso caso, é estimulado pelas células espirituais do perispírito. Não são as células, essas células reprodutivas da matéria, que ordena e coordena e que fabrica os órgãos. Mas elas são dirigidas, coordenadas, estimuladas de acordo com os objetivos do Espírito. Assim na terra como no céu. Quem é que constrói as nossas casas? Hein? Nós. Através de quê? Do nosso dinheiro, né? Do nosso trabalho, do nosso desejo, da nossa aspiração, das nossas necessidades e posses, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma família com 8 filhos. Eu posso fazer um quarto só? Um quartinho, né? Um quartinho de mansão servia os 8. Foi lá, o senhor vai namorar um quarto grande com o seu namorado menor. Eu tenho que dividir esse quarto grande. Eu tenho que dividir esse quarto grande. Então dá para vocês entenderem? Então nós construímos as nossas casas de acordo com esses fatores. Em primeiro lugar, minha necessidade. Não é? De acordo com minha família. Se for só eu e minha mulher, até um quartinho tá melhor, melhor. E grande ela pode querer fugir de mim, né? Então é um quartinho pequenininho. Na hora da briguinha ali e tudo, né? Então, assim, um quartinho bem pequenininho tem muito para onde correr. Fica mais fácil. Correto? Se eu tenho 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, né? Então eu tenho que construir essa casa de acordo com a minha necessidade. Então esse é o primeiro fator. Segundo fator, as minhas posses. Terceiro fator, que muita gente quebra a cara, de acordo com o lugar que se vive. Pode contar para trás isso aqui? Aconteceu com um mestre nosso lá em Brasília. Germano, sabe quem é Germano? Então, esse mestre surgiu num bairro lá em Brasília, e ele nessa época ganhava dinheiro e tudo, né? E ele começou a construir uma casa nesse bairro, uma casa muito chique, sabe? Teve um sobrado e tudo. Entendeu como é que é? E lá vai, né? Satisfeito, feliz, né? Construindo a melhor casa do bairro, aquele negócio todo, né? E lá vai construindo a casa. Quando a casa estava assim, quase o sinal dos acabamentos, tudo na vida dele, o material começou a dar para trás. Começou a dar para trás, e o dinheiro começou a desaparecer, e ele estava espiritual feito um doido, e as coisas não melhoravam, e aquele negócio todo. E ele naquele desespero danado, não é possível, tem alguma coisa errada nisso aí, um monte de coisa. Aí começou a passar nos troncos, começar a fazer dificuldade para tentar descobrir o que estava acontecendo. Meu pai, vem aqui, o senhor me ajudar, o meu negócio está indo assim, está indo assado e tal. Né? Aí um dia ele passou com a entidade e disse, meu filho, onde é que você mora?
Ah, meu pai, eu moro em tal lugar assim. Como é que é a sua casa? Ele começou a falar toda alegre. Não, meu pai, estou fazendo uma casa muito grande, uma casa muito bonita, e muito bacana, e eu estou gastando dinheiro nessa casa, todo feliz e satisfeito, é coisa da entidade. Mas meu pai, não é possível, eu vender minha casa, que eu estou fazendo com tanto amor. Não, vender a casa que é a sua saída. Eu estava fazendo uma casa onde ninguém tinha condição de fazer. Logo, ele despertou a inveja e o ciúme de toda a vizinhança. E a vibração negativa estava afundando nele. Não é? A vibração negativa estava afundando. Entenderam? Então, tudo são coisas que nós temos que fazer. Agora, você não entendeu uma coisa. Vamos ver se vocês vão matar a charada. Por isso que muitas vezes o mestre está para a doutrina, está com a vida tranquila, né? Aí quando ele começa a trabalhar, ele está feliz, realizado, trabalha, a coisa começa a apertar, né? Então os cobradores é voltado. Né? E começa a aumentar a vibração cada vez mais em cima dele. Ele está começando a construir uma casa muito bonita e ele não tem onde morar. Capaz, ficou mal feito, então. Entendeu? Ele está construindo toda uma vida linda, uma casa muito bonita, linda e maravilhosa. Mas o cobrador não tem onde morar. Aí aumenta a revolta. Não é? Se ele se preocupar com os cobradores, já melhora a situação dele. Né? Entendeu? Então é a lei da doutrina. Você quer evoluir, bote você no seu lugar. Você quer se evoluir, evolua seus cobradores. Venha trabalhar para evoluir isso. Entendeu? Não é? Eu vou trabalhar em função de evoluir os meus cobradores. Porque se eu quero ir, primeiro eu tenho que colocar eles lá me esperando. Né? Porque é melhor eles estão lá em cima me esperando do que eles estar aqui embaixo me puxando para baixo. E aí eu não vou subir, não adianta. A força magnética deles é tão grande que eles vão me puxar para a terra. Mas não? Mesmo porque, gente, quando a gente começa a evoluir o corpo espiritual, ele vai ficando, as células vão se transformando, ele vai ficando leve. Se fica mais leve, fica mais fácil puxar. Não é? Salve Deus. Deu para vocês entenderem? Não é? Por isso que muitas vezes a gente não entende uma manifestação de um espírito que precisa de um doutrinador, dois doutrinadores, porque muitas vezes o corpo etérico daquele espírito está tão impregnado e as células estão tão condensadas que o corpo molecular dele fica muito pesado. A força magnética das naves, das estufas, das amacês, dos portais de desintegração, na mesa evangélica, nos tronos, não consegue puxar o espírito, porque o corpo dele é muito pesado. Então é preciso que passe um outro doutrinador, que passe uma doutrina, né? Que aquele corpo fique mais leve, o espírito vai ficando leve, ele vai levitando. Quando ele começa a levitar, para quem eu falava de desdobramento? Entendeu agora? Não é? Porque a força magnética foi capaz de puxar. Salve Deus. Deu para vocês entenderem? Porque esse é o processo do nosso trabalho. Você, quando está doutrinando, você não sabe, mas o seu ectoplasma, que nós vamos falar agora, este fluido magnético animal, ele tem um teor, se nós pudéssemos fazer a experiência, por exemplo, pegar uma pessoa que tem raiva, que tem ódio, e ele falar em cima de uma balança, a palavra dele, a voz dele, a energia dele, o ectoplasma dele, o magnético animal dele, ia pesar uma determinada gramatura. Se chegar um mestre ali muito elevado, um mestre bacana, que tem emanação, que trabalha o tempo todo, que está realmente bem sintonizado, e ele também falar, a balança quase não vai mexer, porque o magnético dele é leve, do outro pesa. Então, os espíritos, Esse sentido verdadeiro. quando vão absorvendo essa energia animal da Terra, o corpo vai se tornando cada vez mais pesado. É por isso que existe, já viram falar em casas mal assombradas? Que é negócio de andar de noite, a mulher escuta ali, um homem escuta o barulho de sandália, a panela caindo. Por quê? Porque o corpo etérico, quando a pessoa dorme, esse terceiro, esse segundo, ou o segundo, o corpo espiritual, essa alma, esse complexo, é pesado. Então, quando ele sai do corpo, ele não consegue levitar para subir para os planos espirituais. Então, o que acontece? Ele fica na terra e quando ele se movimenta, ele é capaz de você ouvir o barulho, você, entendeu? Porque ele é assim. O corpo é tão pesado que ele não consegue levantar o pé do chão. E ele arrasta. Sobe isso. E tem outras pessoas, quando a gente começa a trabalhar muito espiritual e tudo, de repente você fala, rapaz, eu tive um sonho interessante essa noite, eu sonhei que eu dava um passo assim, eu ia longe, eu andava em cima das casas assim, o meu pé lá do outro lado, e aquela coisa não sabe, está levitando. Porque a alma
como a própria palavra diz, está leve. O corpo etérico está leve. Salve Deus. Deu para vocês entenderem? Então, esses são os três reinos da nossa natureza. Então nós conhecemos agora, com mais clareza, o nosso reino animal, não é? Entramos agora no reino etérico, que é a nossa alma, o nosso microplexo, e com estas energias nós constituímos, evoluímos, aperfeiçoamos, curamos o nosso corpo espiritual. Muitas vezes o espírita no espaço, foi lá, não, meu nome? Vanderlei. O espírito vem para a Terra para curar uma deformidade do seu corpo espiritual. Ele sofreu uma lesão, né? As drogas, por exemplo, destrói as células do perispírito, ele chega no espaço deformado. Salve Deus. Ele sofreu uma situação muito difícil, se enveredou pelo ódio, pela incompreensão, pela vingança, perdeu as suas células vitais, se decompôs. Um monstro, um homem aleijado, deformado. Ele sobe ao plano espiritual, faz uma cultura, reencarna para curar a deformidade da matéria, do espírito, da matéria do espírito. E essa deformidade da matéria do espírito vai ser curada através do corpo físico. Na verdade, o corpo físico da Terra é instrumento de cura para o espírito. Salve Deus. Entendeu? Como o espírito também, curando as suas células deformadas, ele pode curar as células da matéria. Salve Deus. São os mistérios divinos de Deus que a ciência ainda não penetrou nesses caminhos. No dia que ela penetrar, ela encontra a solução. E muitas vezes, ao invés de passar um determinado remédio, passa-se uma reza. Não é? Como tem uma história, pode falar, né? Tem uma história de um homem que tinha uma doença na perna, entendeu? E aquela perna dele doía que não suportava mais. Aí ele procurou um médico. Aí o médico foi, passou um remédio para ele, e ele ficou bom da perna, ficou totalmente curado. Quando ele ficou curado da perna, então ele saiu a provocar outras pessoas, a rir das pessoas, a brigar com as pessoas, entendeu? Naquele processo de briga, desentendimento, aquelas coisas todas, quando ele pensou que não, a perna dele voltou a doer. Aí ele naquilo foi lutando, pelejando, não suportando a dor, voltou, procurou o médico de novo. Aí a tia fala assim na cara. E o médico deu a ele a sua cura? Deu. Mas que forma? Tirou do evangelho e deu a ele. Não deu mais o remédio. Entendeu? Mas sim o evangelho. Por quê? Porque a doença dele, o que causava a doença da perna, na verdade não era a degeneração da célula física, mas era a vibração que ele recebia com os desatinos que praticava. E é aí que Jesus dizia: prestarás conta pelos teus pensamentos, pelas tuas palavras, pelas tuas ações. Nós temos 3 corpos. Eu sou mal desenhista, viu, gente? Me perdoe. Ronaldo. Brasileiro, né? Muito feiozinho, né? Ele é o Ronaldo. Pode ser o mesmo. Mineiro. Eu vou fazer com panga. Um panga. Então nós temos aqui, ó. Se tiver, tem alguém aí que seja bem desenhista para me desenhar 3 corpos aqui, 3 homens, 3 mulheres? Não, você mesmo. Esse aí é o Ronaldo escrito. Aí Perdoe minha ignorância. Porque faz de conta. Perdoe minha ignorância. Esse desenho um negócio aí, parece sol, parece sol. Não é? É homem ou mulher? Rapaz, vou deixar para vocês decifrarem. Sem sexo. Está escrito, né? Então aqui estão meus 3 corpos, agregados um ao outro. São células agregadas. Entendeu? E essas células é estimulado pelo perispírito. Salve Deus. E elas transferem umas para as outras. Eu sempre costumo dizer que a alma é a executiva. A alma tem a função de executar as ordens dadas pelo espírito. E há um conflito muito grande entre esses 2 seres. A minha alma
no meu espírito. Quer ver nos casos dos amores? Não é? Eu estou casado, estou apaixonado por ela. É uma briga entre a minha alma e o meu espírito. Aquela com a qual eu estou casado, meu espírito se comprometeu com ela e ela vai ter que pagar o que deve. Não é? Pode ser uma antiga inimiga. Alguém que eu fiz mal, eu desprezei, eu maltratei, eu humilhei, eu abandonei numa encarnação, pode ter sido até uma filha, não é? Que agora veio me cobrar como esposa, com uma certa situação. O desamor. E mesmo casado me dá frustração e não me dá realização. Mas a minha alma, que também vive as necessidades biológicas, tem necessidade de realização. Só. Essa briga na terra causa um sofrimento terrível. Entre os amores e os desamores. Só. Deu para vocês entenderem? Porque a alma também tem as suas necessidades. Como o espírito também tem as suas necessidades. Então o meu espírito se comprometeu. Se endividou. Ele tem a necessidade de ressarcir, de reparar, de curar, de solucionar, de devolver a origem. Se aquela mulher um dia foi feliz, e eu a enganei, eu prometi, eu iludi, não é? O homem apaixonado faz 1000 promessas. Não, meu amor, nós vamos casar, vamos ser feliz, não é? Ela também é apaixonada, vai na dele. Entendeu? Aceita as promessas. Aceita as promessas. Daqui a pouco, aquilo era uma atração, não é? Entendeu? Mas que culminou num casamento. Lá na frente ele encontra com a alma gêmea dele. Já imaginou? Já imaginaram o conflito? Agora a alma gêmea na frente. Como fazer? De um lado o espírito, ele sabe do compromisso, sabe que todo o futuro eterno dele está preso àquela situação. Aquele karma. Por outro lado, a alma que não quer saber se ele matou, se ele roubou, se ele traiu, o que ele fez. Ela quer se realizar. Ela quer satisfazer. Então ela encontra com a sua outra parte e aí a briga vai ser terrível. A tia, coitada, penava, né, com a situação. Porque ela via, né? Anunciar. Ela via, às vezes, né? Duas pessoas, almas gêmeas, ali convivendo, e a espiritualidade fazendo o maior sacrifício para aquele amor não vir à tona. Porque se vem à tona aquela paixão desenfreada, que não tem sociedade, não tem lei social, não tem nada que segura. Porque ela é forte. E o espírito muitas vezes é forte. Tem até, não sei se vocês conhecem, naquele livro sobre os olhos da clarividente, o caso que a tia conta, de uma brasileira que encontrou com um francês. Ela era casada numa viagem à França, ela se encontra com esse francês, a família dela, o marido dela faz amizade com o francês era alma gêmea dela, ela fica apaixonada pelo francês, o francês é apaixonado por ela, que os dois eram almas gêmeas, mas os dois espíritos já muito evoluídos não aceitavam imacular aquele amor sublime de almas gêmeas com um contato físico, a mulher acabou se suicidando. Chegou a confessar para ela. Está no livro sobre os olhos da clarividente. Eu não suporto. Sou apaixonado, não aceito, sou casado, tenho minhas filhas, tenho meus filhos, não aceito de maneira nenhuma trair o meu esposo, mas não suporto a paixão que eu sinto. Mas só um parênteses pequeno. Um alerta. Muitos mestres, muitas ninfas se deixam levar com a história da alma gêmea, deteriora na doutrina. Acaba com a vida. Acaba com a vida. Só. Por quê? Gente? Nós temos que, agora, conscientes dos três eixos da nossa natureza, não é? nós sermos mais analíticos. Procurar analisar, não é? Se não é uma necessidade do físico, às vezes a mulher, o homem está carente, está separado, o corpo cobra biologicamente contato sexual, não é? A lei do organismo físico cobra. Então olha uma pessoa bacana, bonita, simpática, com uma boa voz, com uma boa presença, não é? Um bom dinheiro para levar para a churrascaria, para passear aqui, para passear ali, e acaba deixando de se envolver, sem analisar agora o seu espírito e a sua alma. A tia diz numa carta: meu filho,
Não te iludas. Não iludas a ninguém. Porque se iludes, terá que satisfazer a ilusão. É a lei. Terá que satisfazer a ilusão. Terá que pagar por ela. Então não te iludas. E nem iludas a ninguém. Conheça a ti mesmo. Como ela diz. Gente, deu para vocês entenderem um pouco melhor sobre os 3 reinos da natureza? Então, trazendo assim para o mais palpável, os 3 reinos da natureza, nós vamos dividir. Corpo, sentimento. Doutor Hilário, o que nos diferencia dos animais irracionais? A razão. Só a razão. A razão que é um corpo espiritual. Entendeu? Ela é a sede. A razão é a sede do corpo espiritual, do meu espírito, é a razão. É o que muitas vezes me persegue, me cobra, me impulsiona, não é? É aquela situação que a gente às vezes se encontra. Só me diz. Eu quero, mas não posso. Porque a razão me diz que eu não posso. Embora o meu sentimento quer, que é a minha alma. Entendeu? Só. Então aqui nós temos a divisão. E você agora tem como analisar melhor o teu corpo, o teu sentimento, que é o teu corpo etérico, a sua alma, e a tua razão, que é a tua consciência, que é o discernimento.